Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Rodolfo, eu sou aluno de doutorado do professor Hernandes. Nossa videoaula de hoje é sobre parede celular, que é uma estrutura que está presente não somente nas células vegetais, mas em muitos outros organismos. O termo parede celular nos dá a impressão de que seja algo fixo, algo estático, mas na verdade essa estrutura ela é bem dinâmica e exerce diferentes funções dentre as células que a possuem. Vamos conferir? A parede celular não está só presente em células vegetais. Bactérias, protistas e fungos também apresentam parede celular, mesmo que de diferentes composições entre si. Em outras palavras, à exceção do reino animal, todos os outros reinos apresentam parede celular, e ainda com estruturas e funções diversas. Estas estruturas são normalmente associadas à manutenção da forma celular e à proteção de seu conteúdo, mas hoje já são conhecidas inúmeras outras funções desempenhadas pelas paredes celulares, como reconhecimento, defesa, comunicação, reservas, dentre outras. Abordaremos nesta aula, de maneira sucinta, as paredes celulares de alguns diferentes grupos de organismo, dando ênfase às paredes celulares dos vegetais. A parede celular está presente em todos os procariotos, mesmo que de forma bem variável entre eles em relação à composição e arranjo de seus componentes. A diferença básica entre as paredes celulares das bactérias diz respeito à presença de um açúcar ácido, derivado da glicose, chamado ácido N-acetilmurâmico, o qual está presente nas eubactérias. Já as arqueobactérias não possuem o ácido murâmico, sendo normalmente substituído pelo ácido N-acetiltralaçosaminomurâmico. As eubactérias podem ainda ser subdivididas entre as bactérias denominadas de gram-positivas, porque se coram segundo o método de Gram pelo cristal violeta, e as chamadas gram-negativas, porque se descoram segundo o mesmo método. Essa diferença entre elas está ligada diretamente à parede celular. As gram-positivas apresentam uma parede mais espessa, de 15 a 80 nanômetros, e formada exclusivamente de peptidoglicanos. Estas macromoléculas contêm um heteropolissacarídeo formado por unidades repetidas do disacarídeo N-acetilglicosamina, N-acetilmurâmico, e um tetrapeptídeo ligado ao resíduo de ácido murâmico. Já as gram-negativas também contêm esta camada de peptidioglicanos, porém bem mais fina, cerca de 10 nanômetros de espessura, e essa camada é ainda envolvida por uma camada de lipopolissacarídeos e proteínas. Dentre os protistas, que compõem um grupo bem variado de organismos, há representantes sem paredes celulares, ou em alguns casos com apenas um envoltório proteico, como as euglenas. No entanto, muitos deles apresentam parede celular bem variável, podendo predominar a celulose, como nas algas verdes, o alginato em algas pardas ou galactonas em algas vermelhas. Além disso, podem conter representantes como as diatomáceas, que apresentam parede celular composta por sílica, ou ainda organismos que contenham carbonato de cálcio, quitina ou outros polímeros nessa estrutura. Já os fungos, todos eles apresentam parede celular, a qual tem como principal componente a quitina, um homopolissacarídeo fibrilar formado por ligações covalentes entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono número 4 da próxima glicose, representadas por N-acetilglicosaminas. O beta refere-se a um monômero cuja hidroxila no carbono número 1 aponta para cima. A parede celular de células vegetais, muitas vezes comparada com a matriz extracelular de células animais, também são ricas em polissacarídeos e são responsáveis por garantir o formato das células. Essa estrutura é muito bem organizada, espessa, rígida, forte e altamente complexa, mas ao mesmo tempo é uma estrutura extremamente dinâmica e pode exercer diversas funções, dentre as quais podemos destacar proteção ao ataque de patógenos, participação na aderência e comunicação com células vizinhas, controle do crescimento, reserva de nutrientes, impermeabilização, além de influenciar no controle osmótico, na nutrição, na reprodução e na defesa em geral. Existem dois tipos de parede celular nas plantas: a parede celular primária e a parede celular secundária. A primária recebe este nome por ser a primeira a se formar em uma célula jovem e é a única presente na maioria das células vegetais, incluindo células meristemáticas, que se dividem ativamente, ou em células especializadas relacionadas com fotossíntese e respiração, por exemplo. Já a parede celular secundária é secretada por células que necessitam de resistência e reforço estrutural, e, de modo geral, depois de sua deposição, a célula tende a reduzir e parar seu crescimento, chegando até a morte. Ela se forma na superfície interna da parede celular primária, principalmente em células especializadas na função de sustentação e até mesmo durante a diferenciação de xilema e floema. Logo, note que a parede celular secundária acaba ficando entre a parede celular primária, que é a mais externa, e a membrana plasmática e o protoplasma. Como vocês podem observar também, a parede celular secundária ainda se subdivide em três camadas, S1, S2 e S3, mas abordaremos cada um dos tipos de parede celular mais adiante desta aula. Além disso,
Estudaremos a seguir um pouco sobre os componentes principais de ambas elas. A celulose, um dos componentes mais abundantes nas paredes celulares dos vegetais, é um homopolissacarídeo sintetizado no espaço pericelular por meio de reação catalisada pela enzima celulose sintase. Ela é formada por glicoses ligadas umas às outras a partir da ligação covalente entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono 4 da próxima glicose, formando um polímero fibrilar. Cada cadeia deste polímero é atraída por outra, por meio de ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals, formando estruturas cristalinas muito organizadas e fortes, chamadas de microfibrilas, as quais podem possuir nos vegetais de 3 a 4 dezenas de cadeias paralelas entre si. Os espaços entre as camadas de microfibrilas são preenchidos com compostos hidrofílicos da matriz, como pectina, proteínas e hemicelulose. Hemicelulose é o nome genérico dos polissacarídeos que interagem com as moléculas de celulose. A principal categoria de hemicelulose mais abundante nas plantas é constituída pelos xiloglicanos. Essas moléculas possuem uma cadeia de glicoses ligadas beta-1 a 4, assim como a celulose, mas com ramificações de xiloses ligadas alfa-1 a 6. Aqui o alfa refere-se ao monômero cuja hidroxila no carbono número 1 aponta para baixo. As proporções de hemiceluloses diferem de acordo com o tipo de planta e podem variar em função da cadeia principal, a qual pode ser formada por glicoses, como esta aqui representada, ou ainda por xiloses, manoses, combinações entre glicoses e manoses, e também em função das ramificações, ligações beta-1 a 4 e 1 a 3, como as cadeias de beta-glicano em poales. Dentre as hemiceluloses, há sempre uma característica estrutural que as impede de formar agregados. No entanto, todas elas interagem com as microfibrilas de celulose por ligações de hidrogênio. Mais um polissacarídeo que faz parte da composição da parede celular vegetal é a pectina, ou também chamada de substâncias ou compostos pépticos. Eles são complexos altamente ramificados, hidrófilos e com um caráter ácido, e são caracterizados pela presença de resíduos de ácido D-galacturônico unidos por ligações de alfa-1 a 4. Seu caráter ácido contribui com a porosidade da parede celular, que, se rica em cálcio, fará com que ligações cruzadas sejam formadas entre os resíduos de ácido galacturônico de cadeias adjacentes dos polímeros, tornando a parede menos porosa com a formação de macromoléculas gigantes. Esta característica é alterada com enzimas que promovem a metilação dos grupamentos negativos, eliminando, portanto, a possibilidade de associação desses agrupamentos com o cálcio. Dessa forma, as pectinas preenchem o espaço entre as camadas fibrosas de celulose, estão associadas à expansão celular, controlando a passagem de moléculas e íons, além de contribuírem para a adesão celular. Por fim, alguns componentes não polissacarídeos também fazem parte da parede celular dos vegetais, como as proteínas e também a lignina. Diversas classes de proteínas estruturais e enzimas são produzidas a partir do retículo plasmático rugoso, recebem alterações pós-traducionais como resíduos de açúcares pelo complexo de Golgi e são liberadas na parede celular. As proteínas estruturais interagem covalentemente aos polissacarídeos, conferindo organização da arquitetura e resistência da parede celular. Já a lignina é um polímero fenólico complexo e consiste em álcoois fenilpropanoides e seus ácidos correspondentes. Embora ainda pouco conhecida, sugere-se que a lignina esteja presente na parede celular porque possa ser resultante de um mecanismo de desintoxicação de substâncias fenólicas que reagem entre si e formam a lignina. É uma substância que não está presente em todo tipo de tecido, restringindo-se a elementos do xilema e floema, ocorrendo ainda somente durante a formação da parede secundária. O processo de lignificação aparenta estar relacionado à cimentação e ancoragem das fibrilas de celulose, impedindo que a célula seja danificada. Conhecendo sua composição, vejamos agora como essas substâncias se arranjam para formar a parede celular. O modelo estrutural da parede celular primária está baseado a princípio na interligação entre microfibrilas de celulose e camadas de hemicelulose por meio de ligações de hidrogênio. Esta rede de celulose e hemicelulose é então embebida por uma matriz complexa de substâncias pépticas, a qual está representada pela cor verde na imagem. A porosidade desta estrutura fica dependente da maior ou menor quantidade de zonas de junções decorrentes da atração de cadeias adjacentes por íons de cálcio. Por entre toda essa estrutura se acomodam ainda proteínas estruturais formando união covalente com polissacarídeos, dando maior estabilidade e organização à arquitetura da parede celular primária. Quanto à estrutura da parede celular secundária, ela é depositada em sucessivas camadas entre a parede celular primária e o protoplasma, e nela as fibrilas de celulose assumem um arranjo complexo e em diferentes orientações.
Por esse motivo, elas são normalmente designadas pelos nomes anteriormente citados S1, S2 e S3 para caracterizar, respectivamente, as camadas externa, mediana e interna. Essas fibrilas possuem arranjo paralelo entre si, no entanto, podem ser dispostas de 3 formas distintas em relação ao eixo da célula: fibrosa, helicoidal e anular. Na fibrosa, as fibras se encontram paralelas ao eixo principal da célula. Na segunda, elas se organizam helicoidalmente, podendo, em alguns casos, se dispor em sentido oposto de uma camada à seguinte. Por fim, na disposição anular, as fibras formam ângulos retos com o eixo longitudinal da célula. As paredes celulares apresentam ainda locais de comunicação citoplasmática entre lamelas médias e células vizinhas, principalmente em regiões da parede celular chamadas de pontuações. Nessas regiões, a parede celular primária é interrompida ou particularmente mais fina, e não recoberta pela parede celular secundária, podendo formar auréola com ou sem câmara da pontuação. A interação entre as células é realizada por sinais químicos e por comunicações intercelulares diretas de seus citoplasmas, formando canais denominados de plasmodesmos. Essas estruturas têm um diâmetro de cerca de 20 a 60 nanômetros. Muitas vezes são atravessados por uma estreita cisterna de retículo plasmático, conhecida como desmotúbulo, e são geradas, na maioria das vezes, durante a formação da parede celular primária. Nossa aula sobre paredes celulares termina por aqui e espero que esta videoaula contribua com o estudo de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima, pessoal!